Oi, gente, como vocês estão? É uma alegria retornar aqui com as aulas de língua portuguesa da primeira série e eu espero que todos estejam com mais foco, mais determinação, para que possamos vencer essas dificuldades do ensino remoto e que em breve, se Deus quiser, a gente possa estar junto presencialmente, com as graças de Deus. Vamos continuar o nosso conteúdo de fonética do semestre anterior, onde nós falamos sobre dígrafos, sobre contos consonantais, sobre letras e fonemas. Preciso lembrar aqui para vocês hoje o que são os encontros consonantais. Como o próprio nome diz, encontro consonantal são os encontros de consoantes. Então, em palavra, nós temos as duas letras VR, duas consoantes que se unem. Em psicologia, o PS. Em blusa, o BL, e em atleta, o TL. São encontros de consoantes, encontros consonantais. Agora nós vamos falar sobre encontro vocálico. Encontro vocálico são encontros de vogais, como, por exemplo, em caixa, nós temos o A e o I, essas duas letras que se encontram, A e I. Em goiaba, nós temos O e A. Em mãe, nós temos o AE. E em água, nós temos o encontro do U e do A. São encontros de vogais, encontros vocálicos. Eles têm uma classificação. Os encontros vocálicos se dividem em três tipos: em ditongo, tritongo e hiato. Três tipos de encontros de vogais. Vai depender da separação das sílabas das palavras. Você precisa saber separar as sílabas. Parece uma coisa fácil, mas é um conteúdo que cai muito em concursos e que as pessoas erram por não saberem separar as sílabas. Por exemplo, a palavra beijo, ela tem duas sílabas. Esse E e o I, esse encontro de vogais, ele fica na mesma sílaba. Quando essas vogais ficam na mesma sílaba, esse encontro é chamado de ditongo. Di significa dois. Então, nós temos duas vogais aqui na mesma sílaba. Já na palavra saúde, nós temos o encontro do A e do U. Mas na hora de separar, sa, o A fica nessa sílaba e o U fica separado. Saúde. Duas vogais que ficam em sílabas diferentes, a gente chama de hiato. Ditongo, quando elas ficam na mesma sílaba. Hiato, quando elas ficam em sílabas diferentes. O A fica numa sílaba e o U fica noutra sílaba. Nós temos ainda o encontro de três, como por exemplo o Uruguai, uai. Essas três vogais ficam juntinhas, então aqui nós temos o que a gente chama de tritongo. Tri significa três, como por exemplo na palavra tricampeão, né? Campeão três vezes. Então, tritongo significa três vogais na mesma sílaba. Ditongo são duas. E o hiato, elas são duas, mas elas ficam em sílabas diferentes. Esses são os três tipos de encontros de vogais. É preciso, como eu já falei, saber separar as sílabas. Muita gente pensa que a palavra Deus, por exemplo, tem duas sílabas. Se ela tivesse duas sílabas, nós teríamos aqui um hiato entre o E e o U. Mas a palavra Deus, ela tem apenas uma sílaba. Então, esse E e esse U ficam juntos. Como elas ficam na mesma sílaba, nós temos um ditongo. Se Deus fosse em sílabas separadas, nós teríamos um hiato. Então, é preciso saber separar as sílabas. A palavra goiaba, você pode olhar e pensar que ela tem um tritongo, porque são três. Mas, na hora de separar as sílabas, essas três letras não ficam juntas. Goi, a, pa. Então, aqui não ocorre um tritongo. Aqui você tem duas vogais juntas, o O e o I, que é um ditongo, e nós temos o I e o A separadas. Então, essa palavra, por exemplo, ela tem um ditongo, formado pelo O e o I, e um hiato entre esse I e este A. Mas ela não tem um tritongo.
Isso você tem que pensar na separação das sílabas de cada palavra. Outra coisa que nós vamos aprofundar agora no ensino médio, que eu não sei se vocês estudaram no ensino fundamental, é que existe a vogal e existe a semivogal. Bom, na palavra cabelo, fica claro que o C é uma consoante, o A é uma vogal, B consoante, E vogal, L consoante, O vogal. Isso porque essas vogais estão sozinhas. Mas a partir do momento que elas estão com outra vogal, na verdade, você não vai ter aqui duas vogais, como a gente diz. A partir do momento que elas ficam juntas, uma é pronunciada com mais força que a outra. Na palavra pai, o A tem mais força. O A é a vogal, mas o I, que é pronunciado com menos força, é chamado de semivogal. Semi significa metade, ela tem a metade da força da vogal. Toda vez que você tiver um encontro de vogais, na verdade, você não tem duas vogais, como a gente fala. A gente costuma dizer que aqui é o encontro de duas vogais, mas é uma maneira de falar. Na verdade, você tem uma que é a vogal, que é o A, e outra pronunciada com menos força, que é a semivogal, certo? Toda vez que houver um encontro de vogais, vai ter uma vogal e uma semivogal. Quais são as letras que podem ser semivogais? Quais são os sons, ou melhor, podem ser semivogais? As semivogais geralmente são os sons do I e do U. Os sons dessas duas letras, do I e do U, que podem ter menos força, ser semivogais. Por exemplo, palavra coisa. Você tem um encontro de O e I. Uma é a vogal, no caso do O, e a outra é a semivogal, no caso aqui do I, porque uma é pronunciada com mais força e outra é pronunciada com menos força. Sempre que houver esse encontro, você vai ter uma vogal e uma semivogal. Então, quando ocorre um ditongo, nós vamos mudar agora o conceito que a gente tinha lá do ensino fundamental. Um ditongo é, na verdade, o encontro de uma vogal mais uma semivogal, na mesma sílaba, e não o encontro de duas vogais, como a gente costuma falar. Por exemplo, peixe, o E vogal e o I semivogal. Na palavra mãe, você pode dizer assim, professora, mas na palavra mãe, você no encontro não tem nem o I nem o U. Não, mas toda vez que ocorre esse encontro, nós temos uma letra funcionando como vogal e a outra como semivogal. Como eu falei para vocês que as semivogais é o som do I e do U, você pode perceber que esse E tem um som de I. Mãe. Então, aqui a vogal é o A e a semivogal é esse E, porque ele tem um som de I. E eu falei para vocês que as semivogais são os sons de I e de U. Na palavra água, o U é a semivogal e o A é a vogal. Sempre que houver um encontro, na mesma sílaba, é o encontro de uma vogal e de uma semivogal. Uma é pronunciada com mais força e outra pronunciada com menos força. Como isso acontece no tritongo? O tritongo, vamos ter no tritongo, cada sílaba, gente, só pode ter uma vogal. Então, o tritongo, ele é, na verdade, um encontro de uma semivogal, uma vogal no meio e outra semivogal. Então, aqui nós temos em Paraguai, nós temos o U é semivogal, o A é vogal e o I outra semivogal. Gente, o A sempre funciona como vogal, certo? Quais é o mesmo encontro, olha, o I e averiguei, nós temos o U semivogal, o E vogal e a semivogal na outra ponta. A vogal sempre fica no meio, no tritongo, certo? O tritongo é o encontro de uma semivogal, mais uma vogal, mais outra semivogal. Aí você pode dizer, e no hiato? O hiato, gente, como elas ficam em sílabas diferentes, não tem uma mais forte e uma mais fraca. O hiato, sim, é o que a gente pode dizer que é o encontro de duas vogais, porque elas ficam em sílabas diferentes. Então, saída, o A e o I se separam, da mesma forma coelho, ciúme e ceará. Então, como elas ficam em sílabas diferentes, o A é vogal e o I também é vogal. O O é vogal e o E também é vogal. Não existe no hiato uma que seja mais fraca que a outra.
O hiato são o encontro de duas vogais, em sílabas diferentes. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que quando você tem uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, o ditongo, nós temos dois tipos de ditongo. Nós temos o ditongo crescente e nós temos o ditongo decrescente. Vamos lembrar que na matemática, crescente é quando nós temos do número menor para o maior. Então, o ditongo crescente é quando vem a mais fraca primeiro, vem a semivogal, e depois vem a mais forte. É como se fosse o menor e depois o maior. E o decrescente, o contrário. A ordem decrescente é quando você tem o maior para o menor. Como a vogal é mais forte, a vogal vem primeiro e depois a mais fraca, a semivogal. Então, o ditongo pode ser crescente ou decrescente. Vamos ver aqui exemplo. Ó. A semivogal vem primeiro, Índia, né? A semivogal vem primeiro e depois a vogal. É um ditongo crescente. Mesma forma, água, onde nós temos o A. E aqui no decrescente, nós temos a vogal primeiro. Lembrando que a vogal é mais forte, depois a semivogal mais fraca. O ditongo decrescente. Coisa, vem a vogal O, depois a semivogal I. Pausa, a vogal A, depois a semivogal U. E põe, que nós temos aqui um E com som de I, nós temos a vogal, depois a semivogal. Ou seja, os sons de I e de U são semivogais, são mais fracos. E quando nós temos a semivogal primeiro, mais fraca, depois a mais forte, é um ditongo crescente. E quando nós temos a mais forte primeiro, que é a vogal, e depois a semivogal, é um ditongo decrescente. E a semivogal é o som do I e do U, certo? Então, os ditongos podem ser crescentes ou decrescentes. E lembrando que o ditongo, elas têm que estar na mesma sílaba. Na mesma sílaba. A vogal e a semivogal na mesma sílaba. Sendo que a semivogal é mais fraca. Nós estamos comparando aqui a um número menor. E a vogal é mais forte. Estamos comparando a um número maior. Então, os ditongos podem ser crescentes ou decrescentes. Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho. E qualquer dúvida, podem me procurar, podem mandar mensagem no privado e eu responderei com certeza. Tudo de bom, gente!